Olá, boa tarde, que alegria estar com você nesta quarta-feira, 7 de setembro, feriado nacional. Estamos comemorando 200 anos de independência do Brasil e você aí no conforto da sua casa, talvez tenha viajado, esteja me assistindo de outro lugar, mas eu tô aqui com você ao vivo para todo o Brasil. Estamos via satélite, canal digital aberto também lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial. E é muito bom a gente saber que, apesar de ser feriado, você tem 24 horas de programação aqui pela TV Evangelizar, todos os dias da semana. E mesmo que a gente tenha na grade muitos programas de evangelização, nós temos programas como este aqui, que levam a você muita informação de qualidade. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre saúde. Existe uma conexão entre o nosso cérebro e o nosso intestino que você vai entender como que afeta principalmente as nossas emoções. E por isso a gente convidou aqui um especialista no assunto, ele que é neurologista, o Dr. Leonardo Pagnan, que vai explicar pra gente o que acontece nessa conexão. Também vou entregar para você uma receita para o seu lanche da tarde, hein? Nesse feriado, um pão doce com canela, você vai ver que é bem fácil de você fazer. E nós iremos até uma plantação de mandioca para conhecer a história de uma família de agricultores do interior do Paraná. E claro que tem muito mais para você, então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Já aconteceu de você sentir algo incômodo no teu corpo quando você fica nervoso, ansioso, principalmente nessa relação aqui, né? Intestino, estômago mesmo, existe sim essa relação, essa conexão entre o nosso cérebro e o nosso intestino que afeta as nossas emoções, né, doutor Leonardo? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, agradeço o convite aí. Eu que agradeço, vim aqui no feriado. Pois é, então, feriado gelado ali fora, mas... Mas hoje tá bom ainda, tá? Um É solzinho lá fora, né? Mas obrigada, viu? Esse é um tema muito interessante. E antes da gente começar a conversar, a gente pediu para a equipe ir até as ruas para fazer tipo uma espécie de uma enquete, né? Para ver o que as pessoas experimentam, né, nessa questão de emoções, o que acontece com o corpo delas. Vamos assistir junto, depois a gente vem aqui para a conversa com o Dr. Leonardo. Eu fiquei 9 anos tentando vestibular para medicina, então foi algo que eu tive que trabalhar muito na minha vida, né? Como aprender a gerenciar o meu medo e a minha ansiedade. E eu lembro que, agora isso já passou, né? Hoje em dia eu realmente consegui aprender a lidar com isso, mas eu lembro que nessa época, em todo esse processo meu, com o vestibular, enfim, com rotina, várias coisas para fazer, várias coisas para resolver, a mente pensando muito, né? O corpo todo muito acelerado, a mente acelerada. Eu lembro que eu tinha muitas questões com o intestino, assim, eu lembro que eu tinha muitas questões de prisão de ventre, de não conseguir ir no banheiro, né, e de sentir várias emoções, e eu sentia, né, eu comecei a perceber nessa época o quanto essas nossas emoções e os nossos pensamentos, o quanto isso afetava o nosso corpo, né? Então, eu comecei a entender que o nosso corpo ele é um reflexo daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está pensando. O exame da ordem, né, quando eu fiz, foi um momento de desespero, um frio na barriga, que você sai dali, você não sabe o que você está passando mal. Na hora de ver o resultado, no dia do resultado, como foi? Você nem quer nem ver, né? Esse frio na barriga já prolonga, mas foi tranquilo depois, A gente fica apreensivo, mas dá conta do sentimento. O que me vem são duas situações, né, que eu passei. Uma onde eu tinha sido mandada embora da empresa que eu trabalhei 12 anos. E aí eu tive um desarranjo. E a segunda situação foi quando o meu ex-namorado me convidou para jantar. Eu aceitei. Mas quando eu cheguei no restaurante, eu imediatamente tive, né, essa dor de barriga, fui, né, no toalete e esvaziei ali o corpo. Quando eu conheci a minha esposa, que eu vi ela pela primeira vez, eu fiquei com... Nossa, eu quase passei mal, deu até vontade de ir no banheiro, de tão nervoso que eu fiquei também quando meu filho nasceu. Eu tava bem ansioso, só que eu fui mais relaxado depois que ela saiu do parto lá e eu pude ver os dois juntos, daí eu fiquei bem tranquilo. Interessante, né? Tantas histórias, algumas que parecem mais comuns, assim, cotidiano, né? Como, bom, o nascimento do filho não é uma coisa comum, mas é uma coisa que mexe com as emoções. Agora, o conhecer
namorado, namorada, enfim, tal, futuro marido, futura esposa. A gente também ouviu ali a história, né, de um médico, né? Como você, Exato, né, doutor exato. Leonardo? Futuro 9 colega. anos estudando ali. Então, assim, o que eu percebi? Algumas situações que parecem significar muita pressão para aquelas pessoas, né, nas variadas situações. O que acontece no nosso corpo que tem essa reação, né, com esse processo aí digestivo? É interessante a gente entender o nosso intestino, né? Ele foi assim criado como parte de uma estrutura para absorver nutrientes, né? Mas de longe é só isso que ele faz, né? Ele tem uma função, inclusive neurológica, né? E a conexão entre o intestino e o nosso sistema nervoso central, ela também é anatômica, sabe? A gente no intestino como um todo, a gente tem células neuronais, assim, que elas funcionam assim para contração do intestino, mas também funcionam como uma comunicação com o sistema nervoso central. Então o intestino inteiro ele é revestido por dentro por células neuronais, né, que se comunicam com o sistema nervoso central, principalmente através do nervo vago, assim, que é um nervo bem grande do nosso corpo, que inerva várias vísceras até o coração, né? E isso é importante entender porque esse caminho assim entre o sistema nervoso entérico, que a gente chama, que está dentro do intestino, e o sistema nervoso central, ele funciona como uma via de mão dupla, né? Então a gente tem comunicações do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro também. Nos casos que a gente ouviu, né, todas essas pessoas com relatos, né, que passaram por estresse, sejam diversos estresses, né, o estudar para medicina, o nascimento do filho, né, o encontro com o ex-namorado, né? Então todos esses eventos emocionantes, eles mostram uma via, né, que é a comunicação do sistema nervoso jogando ali um comando para o intestino, né? E nessas situações de estresse ocorre uma ativação assim de vários neurotransmissores, né? Principalmente a noradrenalina, né? E ela leva também a movimentos do intestino, assim como se fosse algo reativo, sabe? Então tem a ver com o estresse. Você usou essa palavra estresse. O momento ele é estressante para a pessoa, por mais que às vezes seja emocionalmente positivo, mas ele gera uma carga de estresse. Essa é a relação. É uma emoção grande, ela age também alterando a nossa neurotransmissão. E nesses casos em específico, principalmente da noradrenalina, né, levando ali a alterações não só no intestino, mas no nosso corpo todo, né? Entendi. Da mesma forma como a pupila pode dilatar ou contrair com algum estímulo externo, o intestino ele pode reagir também de uma certa maneira, né? Agora, eu sei que tem algumas pessoas que elas são bem mais sensíveis do que outras nessa relação. Então, a qualquer exposição, enfim, de emoções, ela tem uma reação do intestino ou do próprio estômago. Acho que também tem uma relação, não sei. Tem um pouco de relação com o estômago também, né? O estômago, ele em situações de estresse, ele pode ser levado a produzir até mais conteúdo gástrico, assim, mais ácido do estômago. Então o paciente pode ter uma sensação de queimação ou até náuseas mesmo, sabe? Entendi. Sendo uma reação, de certa forma, fisiológica, né? E essa relação da emoção com o nosso humor, ela também tem relação com a microbiota do intestino, sabe? Então a gente sabe que pessoas com comportamento depressivo ou com mais tendência à ansiedade, por exemplo, elas têm uma composição da microbiota que são bactérias que estão normalmente, todo mundo tem, né? Que estão no nosso intestino e ajudam a regular as emoções. Então, essas pessoas podem ter uma predisposição. Deixa eu só entender, as bactérias ajudam a regular as nossas emoções? Ajudam. Isso é um conceito até que não é tão novo assim, mas as bactérias que estão no nosso intestino, elas funcionam num equilíbrio, né? E elas produzem até neurotransmissores mesmo, assim, que não tem uma ação direta no cérebro, mas elas ajudam a modular o sistema nervoso entérico, então o sistema nervoso do intestino. Interfere de alguma forma. Interfere, assim, e pessoas com ansiedade, com depressão, tendem a ter um desequilíbrio dessa flora natural. Então por isso que algumas pessoas vão ser mais sensíveis no próprio organismo e reagir com mais intensidade. Exato. É assim, isso? então é bem variável. Assim, as pessoas tendem a ter uma reatividade maior, assim, pela essa característica da microbiota mesmo, sabe? Mas lembrar também que depressão, ansiedade ou situações de estresse são sempre multifatoriais, né? Sim. Então, a emoção que traz você estudar para o vestibular
ou você encontrar uma pessoa, um ex-namorado, ou ter um Fazer uma nascimento prova de um da OAB, filho. né? Imagina, advogados que são Fazer. pessoas que estão enfrentando desafios diariamente e ainda assim não estão imunes, né, a esse tipo de Exatamente. reação. Então, cada pessoa vai reagir de uma maneira, né? Então, também é bem multifatorial essas Tá. questões, né? Não dá para explicar só por uma alteração de microbiota, mas com certeza tem uma relação, né? Sempre lembrar que é uma via de mão dupla. Então, é o cérebro dando comandos para o nosso intestino e o nosso intestino também, indiretamente, dando comandos para o cérebro, né? Seja pela formação da microbiota, pela própria dieta da pessoa. Tá, mas então, nessa lógica, a gente poderia pensar que também o nosso cuidado físico em si, que seria dessa região de alimentação, né, que vai atingir o intestino, o exercício físico, ingestão de água. Se a pessoa cuida também dessa parte física, sem pensar muito no emocional, ela vai ter um reflexo no emocional Com certeza. por causa dessa ligação, então. Com certeza. Um bom cuidado com a alimentação, uma boa saúde intestinal, bons hábitos intestinais, tem total relação com as nossas emoções. Isso é bem interessante, né? Bem interessante. Interessante mesmo, porque até hoje eu estava vendo um estudo da neurociência, né? Falando de algumas posições que as pessoas fazem, que ativa a área que eles chamaram, parece que pontos de Deus, uma coisa assim, que ativa algumas regiões do cérebro. Não sei se você viu essa pesquisa. Não cheguei Quando a as ver. pessoas unem as mãos, quando as pessoas se ajoelham, quando elas olham para cima, elas ativam algumas regiões bem específicas do cérebro, né? Então eu fico imaginando que se um fechar de mão, um ajoelhar causa esse tipo de reação, eu fico imaginando toda uma digestão, né? Um complexo, Sim, né? sim. Sistêmico. Não, com certeza, assim, influencia muita coisa, sabe? E assim, essa relação da microbiota, por exemplo, com o nosso sistema nervoso central, ela age até com secreção de hormônios do nosso corpo, sabe? Então, às vezes, um desbalanço muito grave, assim, Na questão hormonal. Na questão, um desbalanço que eu digo, assim, na composição da microbiota do intestino, assim, seja por qualquer coisa, um estresse, um uso de antibiótico que não deveria, alguma doença que provoca um desbalanço muito grande, pode interferir na nossa produção de cortisol, por exemplo, que é um hormônio do cérebro muito relacionado ao estresse. Né? Então, tem essa relação direta. Eu posso imaginar, por exemplo, que essa descarga aí de cortisol, de noradrenalina, enfim, isso que o nosso emocional causa no nosso corpo, seria uma espécie de toxicidade que o nosso organismo tenta eliminar? Existe um raciocínio assim ou não? Existe. Porque esse termo que você colocou, toxicidade, ele é o que a gente chama de neuroinflamação, sabe? O desbalanço ali da flora, tudo gera uma neuroinflamação, Tá. que aí leva estímulos através do nervo vago para o cérebro, para várias regiões nobres do cérebro, assim, como o hipotálamo, que é uma região bem importante para regular a secreção hormonal, Tá. como se fosse uma toxicidade. Então é correto assim, essa forma de expressar assim, bem precisa. Assim. Então, e eu gosto desse termo inflamação, para mostrar assim, que está... Existe inflamação neurológica? Existe. isso? Não que o neurônio esteja machucado. Tá, em si, não mas ele fisicamente. Exato. Né? Tá. Ele está sob um estresse químico, né? Que muitas vezes é induzido por hábitos, por alteração de microbiota, né? Interessante, né? Porque se fala bastante hoje desse tema, sobre essa conexão do cérebro com o Sim, intestino. sim. Eu tava bem curiosa para saber mais. Agradeço, viu, você ter vindo falar aqui. Não, eu agradeço o convite. Ainda mais no feriado, né, Sim. doutor Leonardo? Bom, você, como é neurologista lá do Hospital Santa Casa, né, aqui de Curitiba, Isso. o Instagram que aparece aí para você ter mais informações também é o da Santa Casa Curitiba. Muito obrigada, viu, doutor Leonardo? obrigado. Obrigada e sempre bem-vindo, tá? Ótimo, fico à disposição. Enquanto Obrigada, quiser, ótimo né? feriado para você, tá? Obrigado. Eu quero perguntar uma coisa para você. Conhece a Sagrada Face? Já ouviu falar desse termo? A gente tem aqui no Brasil um local em que a história é bem interessante, porque um homem, né, ele tentou desenhar a face de Jesus e ele, quando terminou o desenho dele, ele viu que tinha ficado muito feio e ele meio que largou aquele pano ali, né, aquele pedaço ali de obra de arte. Só que aconteceu uma transformação ali, um milagre, que é a Sagrada Face. E do outro lado do pano,
apareceu uma face perfeita de Jesus. E esse local está aqui no Brasil. E é interessante porque às vezes a gente viaja tão longe, sai aqui do Brasil, gasta uma grana para ver alguns milagres que são lindíssimos e a gente às vezes esquece de valorizar o que a gente tem aqui no Brasil. E olhando alguns desses locais, alguns desses milagres, a gente delimitou um roteiro para levar você aqui no Brasil para você conhecer, como por exemplo esse local da Sagrada Face, que se você digitar aí no Google você vai aprender um pouco mais sobre isso, mas eu quero acompanhar você nessa viagem. Então você está vendo aí o telefone da Libermundo, que é o 41 999650377, para você se programar no final do ano, dezembro, né? Que é um mês em que a gente celebra Nossa Senhora de Guadalupe, que nós celebramos também Imaculada Conceição. Um momento assim para você dar uma pausa no seu ano e para você ir comigo nessa viagem, trabalhar a tua espiritualidade, conhecer esses locais que você nem imagina que a gente tem aqui no Brasil. Então aproveite esse momento para você enviar uma mensagem de WhatsApp, aproveita que você está aí com mais tempo hoje nesse feriado para você se informar e se programar, se planejar para vir comigo em dezembro desse ano, dia 3 de dezembro a gente sai, é uma semana de viagem, você vai ver que vai ser uma experiência muito boa, tanto para a tua espiritualidade, quanto para a tua pessoa mesmo, né? Para você conhecer novos lugares. Então liga lá na Libermundo agora, 41 999650377. E nós vamos fazer um intervalo e na volta a gente tem receita, pão doce com canela para você nesse feriado de 7 de setembro. Eu volto já. E já estamos de volta com o programa Vida em Foco desta quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado nacional. E você podia me contar, né, como que está sendo na sua cidade o 7 de setembro, ou o feriado, ou você não está na sua cidade, viajou, queria saber um pouco mais dos teus hábitos, sabe? Mesmo que depois você assista pelo YouTube, eu sei que tem muita gente às vezes está viajando, vai assistir lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial, mesmo que seja depois, não tem problema, deixa ali nos comentários para a gente entender mais como que está sendo esse feriado aí para você. Inclusive depois aqui do programa Vida em Foco, vai vir o Pauta Aberta, aí você vai ver um pouco mais da cobertura do que aconteceu, o que está acontecendo no 7 de setembro, tá? Porque agora eu quero dar para você uma receita para você aproveitar aí o seu feriado, fazer esse pão doce com canela, que é bem fácil. Acompanhe. Hoje nós vamos fazer um pão doce com canela e açúcar. Acho que você vai adorar. Vamos aos ingredientes, ok? Vamos usar 720 gramas de farinha, 2 ovos, 50 gramas de óleo, 10 gramas de sal, 70 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento biológico fresco. Sempre começo diluindo o nosso fermento. E aqui eu já coloquei um pouquinho da água para que a gente possa começar a nossa receita. Tá legal? Então, eu vou colocar aqui os ovos que eu já mexi. Tem que sempre mexer esses ovos para não ficar pedacinho lá dentro. Colocar o açúcar pra gente ficar bem docinho nesse pão. E vamos continuar no nosso pão. Olha só, temos que mexer bem a massa, mexe bem, para não ficar grumo nessa primeira etapa da mistura aqui. Então aqui eu vou colocar o sal. Mais um pouquinho da nossa farinha.
Vou misturar mais um pouco e adicionar o óleo. Um break para a gente colocar o nosso óleo na massa. Vou colocar a nossa massa de novo na mesa e continuar mexendo. Massa bonita. Eu arrumo umas bacias grandes para trabalhar aqui, né, gente? Quase atrapalhando o meu cinegrafista aqui, ó. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Nossa massinha maravilhosa. Ela vai ficar mesmo molinha assim. Eu vou só pegar um pouquinho de farinha para ir desgrudando essa massa da minha mão. Ó, vou jogar aqui. Continuar amassando. Pronto. Então isso aqui é um excesso, tá? Nós vamos dividir a nossa massa linda em duas partes. Eu vou cortar aleatoriamente aqui 2 pedaços. Vou deixá-la descansando por 20 minutos a 30, dependendo do lugar que você tá, já sempre falo, né? Vou abrir. Não vou deixar a massa ficar muito fina, tá? Aí, agora, sabe o que eu vou fazer? Vou esticar com a mão e vou colocar mais farinha aqui para ela não grudar, tá? Ó, ela tem que ficar mais ou menos do tamanho de uma página, de uma folha de papel sulfite, de 1 A4. Ai, tem que falar. Se for igual o meu filho que fala, mãe, que tamanho? Então tem que explicar direitinho, um formato de A4 aproximadamente, tá? Então, olha aqui, ó. Eu misturei, aqui tem uma colher de canela para 3 de açúcar, porque senão fica muito forte de canela. Então, eu misturei dessa forma, tá? Se você preferir com mais canela ou com outro tipo de especiaria, fique bem à vontade. O processo vai ser o mesmo, tá legal? Então, vamos lá. É assim mesmo, na mão. Não tem muito segredo, é espalhar, viu? Assim. E agora nós vamos enrolar. Um rocambole mesmo. Vai ficar bem legal. Então, eu vou colocar, vou deixar mais regular essa superfície, né? E vou fechando assim, ó. Tá? Sempre apertando, devagarinho. É importante ter passado a farinha na mesa, porque senão gruda toda a massa na hora de você enrolar também. Ó, viu? Prontinho. Uma massa está pronta. Eu vou colocar em assadeiras individuais, tá? Para ela crescer mais à vontade. Vou pôr numa assadeira. Você pode untar essa assadeira ou então simplesmente colocar um pouquinho de farinha. Lembra, a dobra que você faz é para baixo. Então, certo? Pronto, uma tá aqui. E nós vamos repetir o processo da mesma forma com a outra. A tesoura ela tem que ser inclinada em 45 graus, tá? E o primeiro corte você não vai até o fim da massa. Então você vai cortar, vai colocar de um lado,
Vai fazer a mesma coisa para o outro. Olha, repare que a tesoura, ela não está em pé e nem chega até o final do pão. Olha. Então as nossas estão prontas com as gemas passadas e daqui a pouco elas vão para o forno e eu trago de volta para vocês verem como elas ficam lindas e muito saborosas. Até daqui a pouco! Então, pessoal, olha que lindeza que ficaram esses pães, ficaram lindos. E agora a gente tem que aproveitar que eles ainda estão quentes para nós passarmos um pouquinho de manteiga e açúcar de confeiteiro, que aí nós finalizamos e ele está pronto para ser servido, tá? Olha, eu confesso que eu adoro essa receita, porque eu gosto do jeito que ela mexe a massa, o jeito que ela corta aquele bolinho no final. E é um prato bem fácil para você servir no café da tarde, né? Então, vai lá no nosso YouTube, pega lá de novo se você precisar. Às vezes você já tá craque, não vai precisar rever, né? Mas tá lá, TV Evangelizar Oficial no YouTube. E a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Na volta, a gente vai visitar uma plantação de mandioca. Vamos pela TV, né, gente? Mas é com um propósito. Conhecer a história dessa família de agricultores. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Eu aposto que você já está com fome essas horas, né? Porque depois daquela receita... Vamos falar a verdade, né? Mas não passa fome hoje não, que você está aí na sua casa ou passeando. Nesse feriado você pode cozinhar. E se você gosta de mandioca, olha só, se prepara, porque agora a gente vai conhecer uma plantação de mandioca e ainda vamos conhecer as pessoas dessa família, né? Esses agricultores que cuidam, que vivem dessa cultura da mandioca e traz para nossa casa, né? Com todo carinho. Vamos acompanhar. Isso aqui para nós, aqui, para mim, para minha família, aqui é tudo, né? Tudo que nós temos hoje vem da lavoura, vem da terra. Não só dinheiro, né? Eu hoje trabalho bastante para mim dar uma vida boa para meus filhos, para minha família. Nossa renda hoje é toda da terra, toda a agricultura. Uma história que começou há mais de 80 anos no Vale do Rio Ribeira, a 90 quilômetros de Curitiba, no município rural de Cerro Azul. Eu trabalho com meu pai desde criança. Aprendi a mexer com trator com 13, 14 anos. Toda a vida ajudando meu pai na lavoura. E tive uma infância boa, porque eu trabalhava, brincava, tomava banho no rio, fazia tudo. Meu pai fez um viveiro de limão, que já não tem nada a ver com a mandioca, mas começou na lavoura aí. E daí meu pai ia vender as mudas, meu avô falou para ele plantar. Aí ele plantou e começou ali. Começou com a poncã. E daí, de 10 anos para cá, a gente passou a cultivar a mandioca também, que hoje é a principal fonte de renda nossa. Meu pai ensinou bastante, sabe? Só que daí, hoje, muito tecnologia, você vai pesquisando aqui, pesquisando ali, sabe? Mas aprendi o começo com meu pai. Já vem da raiz, de família. A Leandro Blattner tem 38 anos e quem o observa de longe, ao lado da esposa e dos filhos no quintal de casa, pode até imaginar que ele leva uma vida pacata. Puro engano. A colheita da mandioca começa cedo, ainda mais quando as vendas vão bem, como neste ano. Eu acho, no meu foi o fator pandemia, porque o povo ficou em casa. É que, na verdade, a mandioca é um produto barato, né? Então, se você vai no mercado hoje, você compra um quilo de mandioca por de R$3,50 a R$4 um quilo. Entendeu? E com um quilo de mandioca você consegue sustentar aí 5 pessoas. A demanda rende frutos, mais precisamente quase 10 toneladas de mandioca por mês. É nesse terreno íngreme que o Aleandro cultiva a melhor mandioca da sua produção. Ao todo, do pé ao topo do morro, são 140 metros de altura e um alqueire de extensão. E abrir essa lavoura num terreno alto como esse foi um desafio.
Isso porque a abertura do espaço foi feita de trator, num terreno onde até a pé é difícil de manter o equilíbrio. Não foi fácil. O senhor falou que o pessoal não acreditava que ia dar certo, né? O pai mesmo e a mãe ali, eles nem vinham ver. Quando eu chegava lá perto do barranco, lá eles paravam lá e berravam. Esse cara é louco. Loucura que deu certo. E hoje fornece um produto de primeira qualidade para 4 municípios, no Paraná e Santa Catarina, além de ser fonte de renda de 16 famílias. Graças a Deus aí, trabalhando aí, tudo bem certinho. Nunca atrasou nada um pagamento. Que nem consegui bastante coisa. O meu sustento vem daqui, que nem bagulho de caminhão, trator, carteira, carro, moto, veio tudo daqui da terra, da onde eu trabalho. Trabalho abençoado, feito assim, com a mão na terra, puxando pé por pé, a produção mostra o resultado. 3 até 4 quilos por arranca, como dizem por aqui. O Rudimar, outro funcionário do seu Aleandro, me explicou como saber se o pé deu mandioca boa. Pela grossura da rama dela. É? Como que é? Se tá grossa, que fica boa? Às vezes mais grossa é a coisa melhor, a raiz é melhor. E lá fui eu colher mandioca para ver como me sairia no serviço. Da terra, a mandioca é cortada e levada em caixotes para o barracão, onde é lavada, descascada e armazenada para embalar. Depois de embalada, ela é reservada nessa câmara fria e, por fim, distribuída no comércio. Nós plantamos em média de 2 alqueires por ano, já por causa da mão de obra, que não é fácil, né? Então, 2 alqueires por ano, ele vai gerar mais ou menos uns 60 toneladas ano. Daí o resto da produção nossa nós compramos dos vizinhos, dos parceiros da gente que planta, já planta para vender para nós mesmo, sabe? O mercado ele é ingrato, na verdade, sabe? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo, a concorrência é muito grande. Altos e baixos que trouxeram a família Blattner até aqui. Num ano difícil para a maioria, a crise não chegou a Cerro Azul. É como diz o ditado, quem planta, colhe. E o Aleandro sabe bem disso. Eu acho que eu tenho uma vida boa. Sou feliz, tenho a família que eu amo, faço o que eu gosto, que eu acho que eu trouxe a coisa para ficar boa, você tem que fazer com amor e fazer o que gosta. E se tiver gosto de mandioca, fica mais gostoso. Mais gostoso ainda. Bem isso, amor com mandioca ou macaxeira, né? Aipim, a gente sabe que tem vários nomes pelo Brasil dessa mesma delícia. Mas eu quero fazer um outro comentário agora, porque eu sei que aí na sua casa talvez você tenha um bichinho de estimação. Quando você está aqui nos assistindo, conta pra gente. Será que você tem um cachorro? Será que você tem um gato? Eu esses dias estava pensando em todos os meus vizinhos ali perto de casa e eu comecei a perceber que praticamente todos têm um animal de estimação, a maioria é cachorro, mas a gente sabe que os gatos estão ganhando também bastante espaço nas casas dos brasileiros. É isso que a gente vai ver nessa matéria. Foi-se o tempo em que o cachorro era considerado o único melhor amigo do homem. Os gatinhos também têm roubado o coração de muita gente. Foi assim com a Vitória, que teve cachorro a vida inteira, mas agora se apaixonou pelos felinos. Minha mãe apareceu com 2 gatas e aí foi uma surpresa que eu fiquei, meu Deus, a gente nunca teve gato. Como que a gente vai fazer? E a gente tem 2 cachorras e o medo das 2 se matarem. E acontece que hoje em dia a gata que sai atrás da cadela expulsando de dentro de casa. A quantidade de gatos cresceu 8% nos últimos anos, enquanto o número de cães aumentou menos da metade. 3,8%. Embora eles ainda sejam a maioria nos lares brasileiros, a população de felinos deve chegar a 30 milhões ainda neste ano. E essa mudança no comportamento dos tutores tem explicação. Acredito que porque as pessoas estão ficando mais em casa, teve muito home office, o gato é um animal mais silencioso, ele não faz barulho como o cão faz, né? Às vezes incomoda o vizinho, isso e aquilo. As pessoas têm o gato como um pouco mais independente, autolimpante, mais instintivo nos ensinamentos, né? Na verdade, nem precisa ensinar a defecar e urinar na caixa de areia, isso daí o gatinho filhote, ele já faz isso de maneira intuitiva.
São animais pequenos. A Vitória também percebeu essa diferença no dia a dia. É bem mais fácil cuidar de gato, porque eles têm a caixinha higiênica deles, eles vão lá, a gente só tira o xixi, o cocô, jogou, pronto. Eles não são tão carentes assim, eles são bem mais independentes. Mas a veterinária faz um alerta. Essa fama de independente que o gato tem não significa que ele não precisa de cuidados. De modo geral, ele não gosta de ficar sozinho, como as pessoas acreditam, né? Eles sentem falta dos tutores, eles precisam de uma alimentação variada, eles precisam de estímulos ambientais, respeitar toda essa parte instintiva do felino, que na natureza seria de caça. Então, a gente reproduzir isso na forma de brincadeiras ativas, varinhas, bolinhas. Outra tendência é a adoção. A escolha por gatinhos abandonados também sai na frente. É a opção de 59% dos tutores. Mas o importante mesmo é pensar no bem-estar dos bichinhos antes de tomar qualquer decisão. É um benefício para a sociedade trabalhar com adoção. Você pega um animalzinho que precisa, né, que pode ficar muito bem na tua companhia. É uma situação que é boa tanto para a pessoa que está adotando como para o animal que é adotado. O mais importante é que eles sejam bem tratados. Daqui para frente, assim, mais gato ou mais cachorro? Eu quero me especializar em gatos. Faça a sua escolha de acordo com os teus hábitos, que eu acho que vai dar bastante certo, viu? Mas como hoje é dia 7 de setembro, que tal a gente falar sobre patriotismo? É o tema do nosso Evangelizar Ensina de hoje. Patriotismo, palavra forte que representa sentimento de orgulho, amor e devoção à pátria. Todos os anos no Brasil, 7 de setembro é comemorado o Dia da Pátria, porque foi nessa data, no ano de 1822, às margens do rio Ipiranga, que o imperador Dom Pedro I proclamou a independência do país, formalizando assim a separação com Portugal. Quando pensamos em Brasil, temos orgulho dessa terra imensa. De norte a sul do país, somos privilegiados com belas paisagens, praias lindíssimas, terra boa de plantar e colher. Atualmente, demonstrações de amor ao Brasil são comuns em eventos como a Copa do Mundo. Desde pequenos, lá no tempo do ensino fundamental, aprendemos também a valorizar os heróis da pátria, brasileiros combatentes que deram a vida pelo país durante as grandes guerras e revoluções. Os desfiles que acontecem em todos os cantos do Brasil no dia 7 de setembro celebram os milhares de militares que ajudaram a escrever a nossa história. Conquistamos nossa soberania e liberdade há menos de 2 séculos e lutamos diariamente para fazer do nosso país a melhor nação. O Brasil é uma terra adorada, sim, é uma pátria amada. Espero que tenham gostado. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! Que Deus abençoe o nosso Brasil, né, os brasileiros, e que dê muita consciência de voto esse ano, né, e todos os anos, na verdade. Na sequência, você fica com Pauta Aberta e amanhã eu volto com você às 3h30 da tarde para todo o Brasil. Então, um beijo, fique com Deus, até amanhã.